E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, solicitou a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Geral da União no total de 500 milhões de reais para a concessão de subvenção econômica ao Prêmio do Seguro Rural. A solicitação foi feita nesta quarta-feira por meio de nota técnica. Na análise feita pelo Ministério, consta que os sinistros ocorridos entre 2020 e 2022 resultaram em cerca de 16 bilhões de reais pagos em indenizações, o que fez com que as seguradoras ajustassem as taxas do prêmio. Além disso, houve crescimento do valor médio das apólices de seguro rural em consequência da elevação dos preços das principais atividades que impactam no programa de seguro rural. E o Brasil deve colher a segunda maior safra da história, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mas o mundo vive um cenário de incertezas, com custos altos e interferências do clima, sem falar dos problemas geopolíticos. Com o objetivo de otimizar as negociações de barter, que é a negociação entre produtor rural, quem distribui o insumo, e as trades, que facilitam o processo de importação e exportação entre os países, duas empresas firmaram uma parceria para otimizar esse processo. Então, para explicar melhor como isso vai funcionar, como serão os benefícios, eu vou conversar agora com o especialista em mercado, o José Carlos Mazeto, que é líder de vendas e soluções corporativas da Grão Direto. Boa tarde, José Carlos. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Agradeço aí a oportunidade para falar de um tema tão importante quanto o barter, né? É um prazer estar aqui com vocês. Não sei se eu fui muito resumida, mas eu queria que você explicasse para a gente como que funcionam as operações de barter na prática. E uma operação segura pode ser considerada uma operação segura para o produtor? Perfeito, Priscila. É uma operação totalmente segura, né? Eu vou falar um caso prático, assim, do dia a dia do produtor, né? De como é que funciona o barter. Basicamente, o produtor, para se planejar para uma safra, para uma safrinha, né? Anteriormente ao plantio, ele precisa comprar os defensivos, os insumos, os fertilizantes, né? Então, já é um hábito dele fazer essa compra, né? Dos insumos que ele vai utilizar nos processos de produção. E onde que entra o barter, né? Normalmente, o produtor, numa transação normal, ele vai adquirir esses insumos via valor monetário, né? Um dinheiro vivo, né? No caso. E no caso do barter, a gente abre essa possibilidade do produtor fazer esse pagamento desses insumos via grãos, né? Que é um mercado que ele domina. Como é que funciona esse pagamento em grãos? O produtor ele vai decidir ali quais são os insumos, fertilizantes, defensivos que são necessários para produzir na fazenda dele. E vai ser feito um cálculo, né? Em cima do valor, vai ter um orçamento em relação àqueles insumos que ele vai adquirir. E, no caso do barter, ele vai ter a possibilidade de fazer o pagamento em grãos. Como que vai ser feito esse pagamento? A gente calcula o preço, né, de entrega futura do grão, ou seja, ele não precisa pagar no momento que ele fechar, vai ser um pagamento futuro, ou seja, está sendo antecipado um crédito para ele, né? Ele vai ter adquirido os insumos, só que ele vai pagar aqueles insumos em grãos só num contrato posterior, mais para frente, né? E como é que é feito isso? A gente tem o preço da commodity, né, o preço do grão, da soja, do milho, por exemplo, pode ser café, algodão, tem uma variação muito grande aí de produtos. Pega esse preço do grão, junta com o orçamento feito ali dos insumos que ele está comprando, você faz uma divisão e você tem a quantidade de sacas que esse produtor precisa entregar para fazer o pagamento desses insumos. Por que é uma operação segura para o produtor? Porque ele vai ter uma antecipação dos defensivos ali, dos insumos em si, e vai poder pagar apenas quando ele colher efetivamente a safra dele, né? Por isso que é uma operação aí vantajosa para o produtor rural e também para as empresas, para os distribuidores, para as revendas, né? Para os laboratórios aí que trabalham com insumos em si, tendo que vai estar atrelado para ele fazer essa entrega no futuro. Então, na sua avaliação, você acha que num cenário de safra cheia, o barter ele pode ser uma oportunidade para o produtor? Uma baita oportunidade. O barter, ele atua muito também, além de garantir esse acesso a um crédito, né? Ele trabalha muito na mitigação do risco da operação. Porque normalmente o produtor que faz o barter, ele faz o barter para travar o seu custo de produção, né? Então ele vai ter um acesso a um crédito, ele domina essa parte produtiva do negócio, né? Então ele entende ali por área, por exemplo, o quanto que ele vai ter de produtividade. Então ele sabe ali, ele estima o quanto que ele vai produzir naquela determinada área. E o barter ele entra exatamente nessa possibilidade da mitigação do risco, onde ele trava, né, faz o pagamento dos custos de plantio envolvendo os insumos através de grãos. Então, ele vamos supor que ele vai produzir total na área dele ali de 500 hectares, não sei, vão produzir 50 mil sacas. Ele sabe que o custo de produção dele para aquela área é de 3 mil sacas.
Então, ele faz um barter em cima dessas 3.000 sacas, desse custo de produção. Ou seja, ele está mitigando o risco de uma operação que ela é arriscada, né? A gente sabe aí da agricultura os vários fatores que influenciam no processo produtivo, né? Até brinco normalmente que a agricultura ela é uma fábrica de alimentos a céu aberto, né? Você está ali à mercê da chuva, à mercê das condições de temperatura. Então, quanto mais riscos você conseguir mitigar, melhor, mais segurança você vai ter na sua fazenda, na sua empresa rural. E uma das novidades do setor, né, é que as operações de barter, a partir de agora, elas podem ser feitas, né, de forma digital. Como é que isso vai funcionar e de que forma otimiza as negociações? Perfeito, Priscila. Você tocou num assunto muito importante, né? O digital ele vem para otimizar todos os processos. A gente entende que vários mercados eles já passaram por essa transformação digital, né? Quando você olha lá para o pregão da bolsa, antes era tudo pelo telefone, aquela gritaria, de repente ocorre a transformação digital e hoje é um silêncio, né, dentro da bolsa e com os processos todos otimizados. E esse processo de transformação digital ele chegou no agro. E ele ajuda da seguinte forma, eu vou contar assim, um caso um exemplo, né, para ficar mais fácil. Como é que ele ajuda tanto as empresas, as tradings, que são as exportadoras de grãos, compradores de grãos, né, de seus diferentes perfis, cerealistas, corretores, e também ajuda o revendedor e ajuda o produtor. Começar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, né, um exemplo prático. Por exemplo, a gente tem informação de preços, né? A trading ali, ela precisa formar o preço dela. O preço da commodity, ele é formado por diferentes tipos de variáveis. Por exemplo, você para formar um preço de uma soja, você precisa se conectar a Chicago, a dólar, a taxas de exportação, a definir o prêmio, né, que seriam ali as condições, as variáveis definidas pela trading, por exemplo. Você precisa definir questão de logística. Então, a partir de soluções digitais, a gente consegue conectar todas essas variáveis e ter essa precificação atualizada em tempo real. Vamos supor, teve um relatório onde os estoques mundiais tiveram uma previsão de baixa, ou seja, o preço costuma se elevar, né? Mas costuma subir. Isso no sistema, no digital, já vai refletir diretamente no preço da soja, por exemplo. Não vai precisar de alguém manualmente, numa planilha, por exemplo, alimentar aquela cotação em Chicago, o sistema já se alimenta. Então, vamos supor, nesse exemplo que eu estou falando, né, a trading vai ter essa ferramenta e o preço dela de compra vai ser atualizado em tempo real. Outro patamar que o digital elevou foi da negociação. Hoje, já se tem sistemas que permitem que o produtor possa fechar seus grãos com Certo. liquidez através do digital, como se fosse um home broker, onde você compra uma ação ali no mercado financeiro e tem uma liquidez muito alta. O mercado de grãos hoje também possui essa ferramenta, onde o produtor, apenas com um clique, ele pode fechar o negócio. E essa ferramenta está atrelada na venda direta dos grãos, né? E onde que vai chegar o barter? Qual que é o grande desafio do barter hoje? É a relação de troca. É o que a gente estava falando ali, né? Para a gente descobrir quantas sacas o produtor precisa entregar para pagar ali os Perfeito. defensivos, os insumos que ele possui. Então, a gente conecta toda essa precificação a sistemas onde a revenda, a empresa de fertilizantes vai precificar os seus insumos, e aí a gente tem o quê? A relação de troca em tempo real. Certo. Quero agradecer muito aqui sua participação, viu? Tua explicação aqui para a nossa audiência. Aproveito para te desejar um ótimo feriado, boa quarta-feira e até uma próxima. Perfeito, Priscila, eu que agradeço. E estamos aí abertos para novos convites também. Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.